de saídas do corpo internacional são os dois. O Sylvan Moldon e o Robert Monroe são dois clássicos que se complementam. Seria legal ler os dois, que são autores com parâmetros diferentes, ambos americanos. E foi legal você falar sobre isso, porque eu estava vendo um material, era bom o material, mas aí a pessoa ela fez essa relação de forma equivocada. Foi bom você ter falado, porque falava sobre essa obra e aí dizia que aí conseguiu abrir a clarividência porque nas projeções conseguia enxergar os mentores. Então não, houve essa confusão. Quando você sai do corpo, você tem capacidades lá fora, por exemplo, a paravisão não é a clarividência. Por exemplo, nós estamos aqui de frente. Então, você rebate luz, eu rebato luz, os nossos olhos captam os impulsos luminosos, o cérebro decodifica as imagens, a gente fala, estamos se vendo. Então, para ter a visão física, você depende da reflexão da luz. Tá. Você está fora do corpo, Fael, seus olhos estão fechados lá. Como é que você enxerga lá fora? Pelo para-chakra frontal, num sentido que você não precisa nem virar, é para frente, para os lados, tudo ao mesmo tempo. Então, isto não é clarividência, é a paravisão, do mesmo jeito que a visão material aqui não é clarividência. Clarividência, quando você está num ponto e enxerga outro ponto. Você está fora do corpo num determinado plano. Se dali você vê um plano superior sem sair dali, é clarividência fora do corpo. Mas um fenômeno não é igual ao outro. O pessoal confunde a paravisão da pessoa projetada com a clarividência. Perfeito, muito bom, muito bom. Acho que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas, porque eu ouço muito isso, vejo muito isso e achei interessante a gente poder falar. Para estudar clarividência, tem 2 livros que eu recomendo. O livro Clarividência, do Charles Webster Leadbeater, que durante muitos anos saiu aqui pela editora Pensamento, e me parece que agora a editora Teosófica relançou. E o outro livro do Rodrigo Medeiros, chama-se Clarividência também, já é um livro mais moderno. O Rodrigo Medeiros trabalhou dentro da linha da Conscienciologia, na linha do Valdo Vieira, e procurou, numa linguagem um pouco mais normal, aberta, falar de clarividência sem perder o foco técnico, mas com uma linguagem mais acessível. E o livro dele é ótimo, Rodrigo Medeiros, Clarividência. Excelente, depois eu vou colocar para o pessoal do grupo essa listagem que você está falando, para o pessoal poder buscar, né? E aí a gente está falando disso e já vem aqui o do Ernesto Bozano. Classicão também. Que tem um nome, Fenômenos de Bilocação, mas a referência desdobramento, né? Isso, é o seguinte, esse livro, pessoal, foi... o Rama subiu aqui. O Rama, tá aqui. O livro foi publicado originalmente em 1934. O Ernesto Bozano foi um autor italiano que na segunda metade do século XIX e a primeira parte do século XX, se eu não me engano, ele desencarnou em 1941 ou 43, já octogenário. Ele tem muitas obras sobre fenômenos anímicos, mediúnicos, metapsíquica e uma série de outros, cara. É dele aquele livro, Os Animais Têm Alma. Eu tenho tudo dele, sou fã. 1934, lançou um livro chamado Desdobramento, o subtítulo era Fenômenos de Bilocação. O livro são relatos que os leitores dos livros dele mandavam e ele compilava por capítulo. Veja que o termo desdobramento existia muito antes da apometria. É um termo que também aparece na literatura espírita e o Ernesto Bozano, em 1934, escolheu esse título. O livro saiu aqui no Brasil em 1972 pela editora Calvário, mantendo o título original, Desdobramento, Fenômenos de Bilocação. O livro esgotou. 10 anos depois, a editora Correio Fraterno do ABC relançou e mudou título e subtítulo. Ficou Fenômeno de Bilocação, subtítulo Desdobramento, que é o que as pessoas conhecem mais, mas o original inverte título e subtítulo. É excelente, é um livro de relatos de saídas do corpo de um dos maiores pesquisadores de fenômenos parapsíquicos da humanidade, o Ernesto Bozano. Ele tem um livro chamado A Crise da Morte, que é um dos melhores livros sobre vida além da vida. E é um autor clássico, e é só para assinalar que o termo desdobramento, o livro é 1934, a apometria foi surgir lá na década de 60, virando para a década de 70 com o Lacerda em Porto Alegre, e muita gente que trabalha com apometria sequer conhece esse livro e acha que o termo desdobramento às vezes estava dentro da área apométrica. Não, ele já existia muito antes, e é bom o pessoal ter visão de conjunto e levar os autores para não ficar preso numa abordagem só. Maravilha, você falou sobre isso, tem um outro livro aqui embaixo que vai tratar com mais propriedade. Mas aí você falou de bilocação, né, o termo bilocação,
E a gente até falou sobre o Trailanga, né? Trailanga, o grande yogi lá, que o Yogananda cita no Autobiografia de um yogi enorme, cara. Andava nu pelas ruas da Índia, a polícia prendia ele, ele aparecia fora e tudo trancado, ele desmaterializava lá e aparecia na rua materializado. E o cara viveu tanto tempo mesmo, assim? Olha, na área da Kriya Yoga e também na área taoísta chinesa, se falava de caras que ficavam muito tempo encarnados pelo domínio da energia. É possível, é claro, mas não é a média da humanidade, porque ao longo do tempo, muita gente me questionava isso. Aquele mestre lá, será que ele viveu? Eu falei assim, não tenho a menor ideia, mas você não vai viver tanto. Você está encarnado aqui em sociedade e você não é o mestre. Então, tinha um cara que, na época dos e-mails, início da década de 2000, ele ficava me mandando mensagem tipo assim, o Babaji da Kriya Yoga não envelhece, não sei quem, você está envelhecendo. E aí eu respondia para ele, primeiro que eu não sou mestre, por isso eu estou envelhecendo. E segundo, o Buda viveu 80 anos e ficou velhinho. E aí, como fica? Ele era um babaca que envelheceu? Então, aí o cara, depois que eu usei esse argumento, ele parou de falar besteira, porque e eu falei, você também está envelhecendo. Uma coisa é uma consciência dominando a energia completamente. Outra coisa somos nós com os altos e baixos do dia a dia. Baixa a bola, faz o melhor que você puder na condição que você tem. E é bem interessante aqui, eu até relacionei isso, porque o Trailanga, né, que você falou, ele tem uma série de peculiaridades ao redor dele, né, um lance do sol, meditar no sol a pino, ficar ter a levitação ali, né, na água, e o peso dele também. Ele era enorme, cara. E Trailanga em sânscrito é algo assim, firme como um carvalho, firmeza, uma coisa sólida, nada é capaz de derrubar, tirar ela do foco. O Trailanga era assim. Agora, o termo bilocação, tinha outro nome no século XIX, Fael. Você tem uma saída do corpo. O Iago está ali, o Mihael. Ele não vai ver você porque você, com o corpo astral, você não rebate luz. E os olhos humanos só veem o que rebate luz, a não ser que haja uma materialização. Então, normalmente, você fora do corpo não vai ser avistado por olhos carnais, físicos. Você não rebate luz. Porém, há uma condição. Durante a saída do corpo, a energia de dentro do corpo, chamada ectoplasma, flui pelo cordão de prata e condensa sobre você na ponta e você se torna, por instantes, visível porque passa a rebater luz. Naquele instante, alguém te vê lá, sabendo que você está dormindo aqui. Então, isso foi chamado no século XIX, na área espírita, por Allan Kardec, de bicorporeidade. Era o termo. Já depois da parapsicologia, no século XX, criou o termo bilocação. Bi de dois, locação de lugar. Por quê? Tecnicamente, seu corpo está no espaço físico aqui e o teu corpo astral está sendo avistado no espaço físico lá. Isso é raridade, porque o mais normal é você sair do corpo e ser invisível fora do corpo. Mas uma projeção astral com a materialização do corpo astral na ponta é chamada de bilocação. É rara, mas você encontra relatos históricos entre santos católicos, Santo Antônio Xavier, São Francisco de Assis, Santa Colomba de Rieta, Pio de Petrautina, Santa Maria de Agreda. Eu pesquisei um pouco a hagiografia, estudos hagiográficos dos santos. Alguns deles têm relato de aparecer em outro lugar enquanto estava rezando ou dormindo em outro lugar. E a literatura yoga, então, você acabou de citar o Trailanga, Lahiri Mahasai, discípulo do Babaji, mestre do Yuketeswar, que era o mestre Yogananda, ele às vezes estava meditando aqui, ficava horas quietinho e aparecia em outro lugar fora do corpo lá. E uma vez chegou um discípulo e falou, mestre, eu vim de outra cidade de trem para receber a iniciação do senhor. O Lahiri olhou e falou assim, eu já te iniciei durante o sono esta noite, quer dizer, fora do corpo. Então é claro que isso não era tão falado em aberto naquela ocasião, mas a gente olhando vê que é. Então, bilocação, saída do corpo com materialização, são raríssimas. E a gente ainda vai chegar na autobiografia de um yogi que tá lá embaixo, aqui, já também que é inevitável, né, quando a gente fala sobre esse assunto. E o mais legal, Fael, é a gente está falando de bibliografia, autores com parâmetros e abordagens diferentes, como deve ser uma visão de conjunto, para não ficar lacrado no autor só, ficar preso só à abordagem de um grupo específico, ainda mais na área da saída do corpo, tem tantos autores com abordagens diferentes, é bom a pessoa ter mente aberta, pode gostar de um autor ou outro, mas mantenha, por favor, a mente aberta. Ninguém tem verdade absoluta em nada, quanto mais em saída do corpo. E não existe mestre em viagem astral, cara. Existe estudantes e aprendizes, que somos todos nós,
uns estudando mais, outros menos, mas todo mundo ainda com muito a aprender. Muitas pessoas, às vezes, pega um autor e fala, ele é minha referência. Isso é um erro. A referência precisa ser o conjunto. Agora, aquele autor você gosta, mas observa os outros autores e observa você. Porque se você seguir o parâmetro só de um autor, você vai ficar pensando igual a pessoa, mas você não é a pessoa. E isso aconteceu, isso em várias áreas, com grandes pesquisadores, fica todo mundo só nele, ou nela. Isso em várias áreas, a área espírita, a área de conscienciologia, a área de ocultismo, ficam presos em referências e não tem visão de conjunto que eles consideram. Se a pessoa está presa numa área, ela considera a literatura fora da área subnível, comparada com a dela. Ela acha que é de ponta. Isso acontece em todas as áreas. Por isso tem que ter visão de conjunto para poder fazer isso que a gente está fazendo. Ó. Falar de todos os autores, mas mantendo a própria opinião. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, olha, pessoal, tem que vestir branco para sair do corpo. O pessoal não tem que seguir isso. Olha, você tem que comer isso ou não comer aquilo. A pessoa não tem que seguir nada disso. Ela tem que desenvolver o discernimento dela e fazer o parâmetro dela do jeito que ela se sente bem. Muito bom. E ainda só para a gente fechar essa parte da bilocação, muito se falava do Padre Pio, né? Ah, o Padre Pio, Pio de Petrautina. Foi aí um dos últimos caras aí dentro do catolicismo que era visto em outros lugares, materializado, era um cara, um sensitivo de cura maravilhoso. É claro que alguém dentro do catolicismo vai compreender isso dentro do rol dos fenômenos e milagres dos santos. Alguém fora vai considerar capacidades parapsíquicas usadas por um ser humano especial dentro de um contexto. Só que não há só esse relato. O yoga está cheio de relatos na Índia e na China, mas normalmente o cara católico ele vai ficar no relato só dos santos, ele não vai saber que tem do outro lado, ainda vai falar o de lá não é santo. Só que o de lá está achando que santo é o dele e não o de cá. Então, por isso que eu falo, visão de conjunto, para você harmonizar as coisas e não ficar chato e radical numa área só. Acabou popularizando muito o pessoal por conta dessa questão do milagre, né? Que, claro, nossa cultura tem uma referência maior, né? E aqui a gente tem a viagem de uma alma. Esse é o livro do Peter Richelieu, que era um inglês teosofista. Eu não me lembro se ele saiu na década de 50 ou 60. É um livro muito lido. A editora Pensamento reedita esse livro há muitas décadas. O Peter Richelieu tinha um irmão que era aviador, desencarnou durante a Segunda Guerra. Ele era teosofista e tinha saídas do corpo, e encontrava o irmão desencarnado. Então, a melhor forma naquela época, década de 50 ou 60, que eu não tenho certeza, a melhor forma de passar um conteúdo desse era romanceado. Então, o que ele fez? Romanceou do corpo com o irmão, contendo coisas da teosofia, como espírito devas, no meio do processo, e virou um livro muito leve, muito bonito de ler. Ele é romanceado, mas em cima das experiências do Peter Richelieu. Eu me lembro que quando eu li isso aqui, eu tinha 18 anos, ele falava de um hindu chamado Acharya, que chegava e dava uma pílula azul para ele tomava a pílula e saía do corpo. Veja, essa é a parte romanceada. É claro que não era assim. Agora, pílula azul hoje é outra coisa, né, o Fael? Tá brincando. O cara tomava pílula azul para sair. Hoje os caras tomam a pílula azul para ficar no corpo. Para aterrar. Para aterrar, vamos chamar assim. Então, fazendo uma brincadeira, né? Mas é a parte romanceada. Teve gente que pegou isso ao pé da letra. Teve gente que chegou e falou, que pílula azul aquela que o Peter Richelieu tomava? Eu falei, pô, tá de sacanagem, você tá me perguntando isso. Porque não sabia que o livro era romanceado. Hoje em dia o pessoal quer a famosa pílula vermelha, né? Red pill, né? Depende do foco, do interesse. O interesse é para o corpo ou para fora? E aí você mencionou o termo devas, tal. Eu até relacionei isso antes aqui. Muito se pergunta, muito se tem dúvidas, né? Por conta dessas experiências, muitas vezes que até você mesmo relata, e aqui em alguns livros. A relação de deva, divindades, orixás, elementais. Cara, é difícil essa comparação, porque a expressão deva em sânscrito ela é muito vasta. Deva em sânscrito significa divindade. Dentro da concepção hindu, qualquer ser que venha de outro plano é um deva. Então, por exemplo, Shiva, Mahadeva, o grande deus, pelo menos para quem gosta dos Shiva e os yogis. Quem gosta de Vishnu vai pensar outra coisa, e quem gosta de Brahma também. Mas Deva, por exemplo, veio um ser do céu, é um Deva. Então o termo Deva ele é muito elástico. Se você fala de uma entidade inferior, seria um Asura, em sânscrito. Só que
dentro do contexto hindu, se falava de seres elevados que não eram espíritos desencarnados e não eram divindades como Brahma, Vishnu, Shiva, e o panteão de divindades da Índia é enorme, Indra, Surya, né, Varuna, os deuses clássicos da época dos Vedas. Então passaram a falar de seres que estariam abaixo das divindades maiores, mas acima dos homens, e chamaram de devas. Para fazer um paralelo aqui para quem está assistindo entender, dentro de um contexto cristão, você tem os homens, Deus, entre os homens e Deus, os anjos, seres de uma evolução maior, que, em nome do Eterno, ajudam as raças em evolução. Os hindus chamaram de devas. E outro detalhe, toda vez que eu falo isso, tem às vezes alguém que é católico que fala, você está dizendo que o meu anjo é um deva? Não, estou dizendo que culturas diferentes chamam a mesma coisa por nome diferente, que as pessoas às vezes elas ficam irritadas, que você falou algo, quem mandou ela ficar presa numa caixinha, só achar que o universo era aquilo? Então, existem nomes diferentes, em cultura diferente, para as mesmas coisas. Você vai na área do Oriente Médio, também se fala de anjos, mas não no contexto cristão. E é de lá que saiu toda a informação que depois tornaria o cristianismo. Jesus viveu ali. Então, Deva seria algo equivalente a seres celestes, seres divinos, que abaixo do Eterno ajudariam os homens na sua evolução. E o livro melhor, eu fiz uma live com o Samuel no Consciência Próspera sobre isso, é O Reino dos Deuses, do Geoffrey Rhodes. Detalhe, Geoffrey Rhodes era cristão, cara, e fez um livro sobre devas. E aí a gente fala sobre essa referência de anjos, eu já conversei com muitas pessoas de várias vertentes. E muitas não têm, assim como os orixás, tá? Muitas não têm a referência humanizada, não é um cara com asa. Vem uma figura totalmente que não tem explicação. Porque se entendeu? você pegar, por exemplo, o contexto na área afro de orixás, você pode personificar de um jeito que você entenda, mas pode pensar nisso como algo, uma força da natureza. Uhum. Então isso varia de cultura para cultura. Agora, a história do anjos com asa, dá uma olhada. Seres que estariam abaixo de Deus e acima dos homens. Veja, pairando acima dos homens. Para você pairar, você precisaria ter... Então surgiu no Oriente Médio a ideia de asas para esses seres, simbolizando uma elevação acima, pairando. E isso, quando chegou para nós aqui, no cristianismo básico, todo mundo começou a imaginar um anjo com um par de asa. Repara, nós estamos aqui achatados pela gravidade. Quem é que precisa de asa para voar? Águia, gavião, pombo. Bater asas para vencer a gravidade. Um equipamento, né, nosso, um avião, precisa de força e asas para planar. O que acontece, Fael? Você tem uma saída do corpo. O corpo espiritual não é afetado pela gravidade, você pode flutuar. Veja, você é um ser humano, você não é um anjo, e você flutua sem precisar de asa, se desloca sem precisar de asa. É o que o André Luiz, na série Nosso Lar, chama de volitação. Então, se você que é um ser humano, igual eu, com qualidade de defeito, é capaz de voar fora do corpo sem asa, imagina um ser elevado, vai precisar de asa para quê? Então, o contexto da asa é um simbolismo. Quando eu explico isso, tem gente que cai matando em cima. Não, eu acho que mas é só usar a lógica do que eu estou falando e ver se está correto. Agora, eu não estou falando que um anjo não é elevado. Eu estou dizendo que a ideia de asas é uma ideia humana sobre um ser que não é afetado pela gravidade. A história do anjo encostar com relógio, eu nunca vi nenhum ser desse com relógio. E na hora do horário de verão, eles vão adiantar uma hora. Então, tem coisa que é simbolismo, e quando um ser desse aparece para um devoto, ele tende a tomar a forma do que o devoto acha. Só que em outra cultura a forma é diferente. Então, existem seres elevadíssimos, né? Alguns não têm sequer forma humanoide, quanto mais asa, relógio. E eu estou apenas ampliando o conceito, não estou negando, porque tem gente que fala, ele disse que não tinha anjo. Não, existem seres elevadíssimos. Agora, a maneira como cada cultura vê é a maneira daquela cultura. E às vezes é uma maneira humanoide, com asa, com características. Imagina, você está no Ocidente, como é que você vai imaginar um anjo negro? Um anjo chinês, como é que seria? Vai ter olho puxadinho? Então, as culturas se baseiam nelas próprias ao tentar falar de seres que existem. Mas a maneira que o ser humano vê é uma maneira muito fechada dentro da sua cultura. Quando alguém fala algo de fora, a pessoa fica irritada, mas você não está falando nada contra. Você está ampliando o conceito que para ela é pequenininho. Não, muito bom isso, Wagner, porque às vezes eu falo que eu sinto a vibração até de um orixá como uma força, como um mistério, como uma força, como uma energia
inexplicável. Mas aí, você tem a referência em imagens. Eu tenho umas imagens africanas que eu acho bonitas, acho que são bem conectivas, mas eu sei que aquilo não é o orixá, aquilo é uma Aquele referência. é o formato que os povos da África se referiam às forças da natureza. Aqui foi o anjo, ali o orixá, lá o deva, e eu não estou comparando nada, eu estou dizendo que cada cultura reveste o formato e a nomenclatura de acordo com seus parâmetros diferentes de outra cultura.